Olá, queridos, eu sou o Daniel Scheiblich, do Ministério Cristianismo em Epígrafe, sediado em São Paulo, e hoje teremos a nossa primeira edição do quadro Nós a Igreja, que para minha própria surpresa começará com um testemunho meu. Na verdade, o quadro Nós a Igreja já tem sido planejado pelo Ministério Cristianismo em Epígrafe há aproximadamente 2 meses, para ir ao ar com testemunhos e entrevistas de pessoas ou que estão à frente de ministérios cristãos ou que têm tido experiências extraordinárias por terem suas vidas totalmente tributadas a Jesus. O Cristianismo em Epígrafe já tinha 3 selecionados para estes primeiros episódios e para a entrevista inaugural já tínhamos até dado início às nossas tratativas com o convidado, mas de maneira inusitada, o meu testemunho pessoal está sendo o primeiro. E sendo Deus perfeito, este primeiro capítulo acabou se tornando um memorial de como nós, a Igreja, o corpo do Cristo atuando aqui na Terra, somos instrumentos dele para abençoarmos vidas, mesmo em meio às perdas, mesmo em meio ao deserto. Espero que este testemunho de tristeza e luto contrapostos pela consolação maravilhosa do Espírito Santo de Deus sirva para edificar a sua fé e para relembrar você do papel que o nosso bom Deus assinalou para a igreja. Seja igreja você também. Deus te abençoe e venha conosco. Quando eu penso na perda que nós tivemos na minha casa, me chama a atenção o modo como Deus, do alto da sua soberania, faz tudo com perfeição para realizar os seus planos. Olhando para trás a gente consegue entender, mas é só na esperança, é só olhando para frente que nós caminhamos alinhados com o traçado que Deus demarcou para nós. Minha esposa e eu, enquanto igreja propriamente dita, exercemos alguns papéis. A minha esposa pratica atendimento clínico social como psicóloga. Ela recebe pacientes encaminhados pelo time de saúde mental da igreja. Eu tenho liderado o Ministério Cristianismo em Epígrafe nas áreas de publicações, de intercessão, saneamento das dúvidas do público sobre a Bíblia. Mas juntos, a minha esposa e eu, nós temos há alguns anos um ministério de intercessão específico pelas crianças, incluindo as mais diversas causas, pela liberação das crianças raptadas, pelos internados em hospitais infantis de câncer, pela descoberta de pedófilos e até pelos bebês que estão em ventres de mães que têm cogitado abortar, enfim, crianças em famílias sem afeto, famílias disfuncionais, órfãos, enfim, por essas e muitas outras causas, incluindo as famílias que têm tido dificuldade em conceber crianças. Nós oramos pelas mães e pais que querem ter filhos e Deus tem feito sinais impressionantes nesse nosso ministério. Quando o nosso filho primogênito foi concebido, na segunda quinzena de junho de 2018, a minha esposa e eu tínhamos vidas profissionais e acadêmicas bem intensas. Meu primeiro menino não foi planejado, mas ele foi muito festejado. A primeira coisa que eu fiz quando eu soube da existência dele foi glorificar o nome de Deus, e como ocorre com qualquer pai cristão, o meu filho se tornou o meu principal mote de oração. E isso também me deu mais gás para orar, tanto pelas crianças quanto pelos pais desejosos de gerar ou adotar crianças. Alguns casos foram marcantes e se conectam com esse testemunho que eu estou dando aqui agora. Poucos dias antes do meu primogênito nascer, na primeira quinzena de março de 2019, eu estava conduzindo o último encontro de oração que ocorria na minha sala, nos começos, finais de expediente, às vezes na hora do almoço, quando o Espírito Santo me impulsionou a levantar um clamor por uma colega de trabalho que havia pedido oração para que ela e o esposo pudessem conceber uma criança. Na hora, a minha resposta silenciosa ao Senhor foi: mas Senhor, eu não sei se eu posso trazer a público esse pedido de oração. E o Senhor me respondeu que não competia a mim decidir. E então, em obediência ao meu Deus, eu incluí essa causa de oração no nosso clamor, na roda. E poucos dias depois eu consegui pela primeira vez na vida férias de 30 dias para o nascimento do meu filho e saí. E não é que pouco tempo depois que eu voltei de férias, essa colega me procurou para trazer a maravilhosa informação de que ela e o esposo haviam conseguido logo na sequência e eles estavam esperando um bebê.
e Deus foi fiel e entregou para eles um menino super saudável que nasceu no feriado de 15 de novembro de 2019. Na segunda semana do ano de 2020, a minha esposa e eu fizemos um propósito de oração também para um casal muito amado, que estava com dificuldade de conceber, e no período fértil seguinte, eles puderam conceber uma menina que deve nascer daqui a pouquinho tempo, inclusive com a graça de Jesus. E são vários os casos em que o Senhor abriu os céus e concedeu vida. Então são muitas as causas boas, e algumas nem tão boas, mas que hoje nós entendemos que o Senhor nos envolveu, que era para nos preparar para o que aconteceria conosco mesmo. Na primeira semana de maio desse ano de 2020, um outro casal que nós amamos muito estava esperando um bebê de pouco mais de um mês, e eles nos avisaram que estavam no hospital e havia um diagnóstico médico parecido com uma gravidez ectópica, não sei dizer exatamente o que é, e acreditava-se que o bebê morreria em breve. Então a minha imediata reação foi dizer ao pai: eu estou entrando em jejum por vocês agora, e o nosso Senhor é um Deus de milagres. E eu mobilizei todos os meus canais de oração, tanto grupos de intercessão quanto individualmente aqueles amigos cristãos que são mais comprometidos, mais fervorosos na intercessão, e houve muita gente orando, muita gente. Mas infelizmente no dia seguinte os batimentos cardíacos do bebê cessaram. Naqueles dias, inclusive, eu estava propondo ao Senhor os temas que poderiam compor o calendário de pregações do ministério que eu toco ao longo do ano de 2020, e eu estava empacado com o tema luto. E fazendo com relação com o que vivemos nos dias atuais e as orientações que a Bíblia nos deixa a respeito da morte dos entes queridos, eu não conseguia uma confirmação do Senhor sobre como isso podia ser encaixado no ministério. Outros temas para o calendário do segundo semestre estavam fluindo com facilidade e não estavam exigindo tanto tempo de dedicação, mas o tema do luto estava se estendendo por várias semanas. Como nada de Deus é coincidência, recentemente eu tinha assistido os testemunhos completos do pastor Odilon Santos e da esposa dele também, a cantora gospel Eichla, que perderam um filho de 17 anos em 2016 e acabou se tornando um caso bastante famoso na comunidade cristã aqui do Brasil. Apesar da notoriedade que o caso ganhou, principalmente no meio evangélico, eu realmente não tinha assistido a nenhum dos dois pregarem sobre esse tema. Por algum motivo que só agora eu entendo, foi em meados de maio que eu pude assisti-los falar assim mais detalhadamente sobre o luto e o amparo de Deus e como Deus tem tratado eles depois da perda do filho. Nesse ínterim, na primeira semana de julho, minha esposa e eu, a gente se consultou com a nossa liderança espiritual a respeito de vários temas envolvendo nossa vida ministerial, e acabou ficando como um resultado daquele encontro uma organização, né, das demais áreas da nossa vida, para que a gente pudesse deixar fluir o nosso trabalho em prol do reino de Deus. E eu precisei meditar sobre um assunto que no qual eu estava incerto na época, que era o planejamento de um segundo filho. O nosso planejamento inicial, quando a gente casou, sempre foi ter filhos no plural. Só que eu estava num período em que eu estava me sentindo muito cansado, então a ideia de outros filhos tinha esfriado em mim. E apesar disso, minha sogra tinha dado para o meu filho mais velho um boneco bem bacana, representando um menino de shorts, boné e suspensório. E em casa, quando a gente se referia ao boneco, falando com meu filho, a gente chamava o boneco pelo nome que a gente tinha planejado para um eventual segundo filho menino. E assim a gente já preparava o meu filho para a chegada de um irmãozinho mais novo. E no fundo a gente também já estava se preparando, né, para essa realidade. Bom, depois da reunião eu me senti encorajado, falei com Deus e senti muita paz para dizer para minha esposa que sim, poderíamos ser pais novamente. E olha só, a nossa reunião foi feita no dia 3 de julho. No dia 18 de julho, ou seja, exatos 15 dias depois, minha esposa e eu descobrimos que nós já estávamos esperando um segundo bebê. Quer dizer, pela graça de Deus, nós já havíamos recebido um presentão quando a gente fez a reunião e a gente nem sabia. E muita coisa foi parecida na concepção do meu primeiro e do meu segundo filhos. Nenhum dos dois foi planejado, mas ambos foram super comemorados, ambos foram concebidos no mês de junho, e aliás, a previsão médica era de que o aniversário
das duas crianças tivesse apenas 2 dias de diferença. Então, isso tornava plausível que eles acabassem, por algum motivo, tendo aniversário no mesmo dia. Isso foi uma comemoração a mais, inclusive para nós. Então, eram muitos os motivos para festejar. As nossas famílias entraram em clima de festa. Minha irmã nos deu o primeiro presente, que seria do novo bebê, um body branco bem pequenininho. Fez a gente relembrar dos cuidados, né, com um bebê recém-nascido, que são muito diferentes dos cuidados com um bebê de 1 ano e meio, que é o que a gente tem. E no clima de festividades pelo segundo neto, os meus pais resolveram também nos presentear com um plano de saúde melhor do que o que eu tinha, que realmente era muito limitado. E minha esposa e eu achamos que o Espírito Santo ia nos orientar a negar aquele plano de saúde. A gente sempre consulta Deus antes de aceitar essas coisas maiores, né? E eu já tinha recebido várias propostas recentes para minha vida profissional, e em todas elas o Senhor tinha me dito recuse, recuse, recuse. Então eu achava que ele fosse dizer isso também em relação ao plano de saúde, eu e a minha esposa. E como Deus é onisciente, né? Eu sei que ele enxerga o que eu não consigo enxergar, então a gente sempre obedece o que ele determina, mesmo quando a obediência dói um pouco. Eu e minha esposa oramos e, de uma maneira surpreendente, Deus sempre nos surpreende, né? Ele nos respondeu: aceitem o plano de saúde. E os meus pais foram muito usados por Deus como instrumentos para nos abençoar, porque o novo convênio médico entrou em vigor no dia 8 de agosto. E apenas 4 dias depois, no dia 12, a minha esposa começou a ter um sangramento. Na época ainda era um fluxo bem pequeno de sangue, mas o sangramento simplesmente não cessou mais, não parou mais. E como o primeiro exame pré-natal tinha sido feito um dia antes do sangramento começar, tinha sido feito no dia 11, e os resultados tinham sido super positivos, a gente entendeu que não tinha motivo para alarde, né? Mas a gente entendeu que era no mínimo prudente e procurar de novo um hospital. Então a gente foi fazer exame pré-natal no dia 11 e depois repetimos no dia 12. E no hospital, durante o pré-natal, o médico estava mostrando o início da formação das perninhas e do bracinho do bebê. E o bebê começou a se mexer bastante nessa hora, na barriga da minha esposa. E o momento foi de muito quebrantamento para mim. Eu estava ali já em clima de oração naquela hora. Afinal, né, um sangramento, você tem um filho na barriga e sabe que tem um sangramento, é preciso orar. E eu estava segurando meu filho mais velho no colo, enquanto minha esposa estava fazendo o exame. E eu estava olhando a imagem do meu filho mais novo se mexer no ventre dela. E eu estava me sentindo muito paizão naquela hora, assim. Eu estava me sentindo pai 2 vezes mesmo, né? O sentimento é muito gostoso. E nas minhas orações pelo meu filho mais novo, ainda lá na barriga, eu dizia: obrigado, Pai, obrigado por essa bênção. Com o meu filho primogênito eu já consigo me comunicar com palavras, eu consigo dizer para ele que eu amo, eu consigo abraçar ele, mas eu dependo do Senhor para transportar esse amor para o meu filho mais novo. Então, já que o Senhor, meu Deus, confiou a mim, a essa criança, né, debaixo da minha paternidade, da minha liderança espiritual, eu peço que o Senhor coloque lá já no coração dessa criança que está sendo formada ali na minha esposa, coloca o meu amor lá, Pai, coloca a certeza de que eu amo, coloca no coração dele a mensagem: o papai te ama, o papai está ansioso esperando por você, o papai está orando por você, o papai está impondo mãos na barriga da sua mãe para abençoar você, você é meu presente, meu filho. Essa era uma oração que eu fazia muito, né? Eu fiz isso também pelo meu primeiro filho. E enquanto eu via a beleza assim daquele bebê na tela da ultrassonografia, aquele bebê tão pequenininho, e com todo o meu histórico de intercessão pelas crianças, tendo visto vários milagres inclusive, eu nunca duvidei que Deus estava no controle de tudo. E eu sei que estava mesmo. Mas eu tinha muita esperança de que o sangramento não significasse nada para nós, nenhum perigo para nós. Nós saímos do hospital com uma recomendação de repouso relativo para minha esposa. Então minha sogra, que é uma mulher muito capacitada pelo Senhor, ela abriu mão inicialmente de algumas atividades profissionais e ela passou a nos auxiliar inicialmente com a parte de alimentação na minha casa. Apesar disso, mesmo com repouso, o fluxo de sangue da minha esposa nunca desapareceu. Muito pelo contrário, a cada dia nós tínhamos a impressão de que a intensidade, pouquinho a pouquinho, estava aumentando.
Eu passei então a orar com um pedido bem específico para o Senhor. Eu pedia um milagre idêntico àquele que Jesus operou na mulher que estava padecendo há 12 anos com um fluxo de sangue incessante. E aquela mulher tocou as vestes de Jesus e pôde ouvir dele: a tua fé te curou. Então eu estava querendo ouvir isso também do Senhor, estava pedindo esse milagre para o Senhor. A minha esposa passou 72 horas, assim, depois desse segundo ultrassom, com muitas limitações, fazendo muito repouso. A gente estava se preparando para uma gestação cheia de restrições e dificuldades, caso o sangramento não passasse mesmo. Mas sempre a gente perseverava no pensamento de que se tudo aquilo era necessário para a gente preservar o nosso filho, glória a Deus, a gente vai obedecer tudo isso, vai ser uma gestação cheia de restrições, não tem problema, o importante é a criança ser preservada. Esse era o nosso pensamento. Também dentro dessas 72 horas, inclusive foi no dia 14 de agosto, eu me lembro disso, enquanto a gente tomava café da manhã, estava passando na televisão uma live em que o pastor Cláudio Duarte entrevistava a pastora Thalita Pereira. E logo que terminou esse vídeo, naquele sistema, né, de vídeos propostos pelo YouTube, começou a passar um testemunho da pastora Thalita Teresa, no qual ela narrava a experiência dela e do esposo dela, que é também pastor, o Arthur Pereira, e eles tinham enfrentado a perda de uma filha recém-nascida. E eles falavam sobre a força que eles encontraram para superar o luto. Eu não pude assistir o vídeo ali na hora, porque meu expediente de home office estava começando, mas minha esposa, que tem um horário flexível, né, de atendimento, ela não tinha atendimento na hora, ela assistiu naquela hora mesmo o testemunho. E ela ficou super impactada com o que a pastora Thalita Pereira falou, e ela começou a insistir que eu também tirasse um tempo para assistir aquele testemunho. E eu já vou mencionar aqui um pouquinho mais para frente como Deus usou esse testemunho do Arthur e da Thalita Pereira na nossa vida. Mesmo com o repouso da minha mulher, o fluxo de sangue não diminuiu. A minha sogra estava passando os dias conosco para nos auxiliar, a gente estava em espírito de oração, firmados, né, na fé, na esperança. Mas na manhã do dia 15 de agosto, a gente teve um susto. O que era um fluxo com um aspecto assim, de menstruação normal, que já era assustador, de repente ficou parecendo uma hemorragia. Quando minha esposa percebeu o sangue, ela começou a chorar, ela me chamou, a gente se aprontou rápido, correu para o hospital. Imediatamente eu entrei em jejum, pedindo a Deus: Senhor, preserve o meu filho, Pai, pelo amor de Deus, preserve o meu filho. E assim que a gente chegou na emergência do hospital, eu passei uma mensagem para o grupo de cristãos com o qual minha família comunga, que é um grupo muito leal e responsável na intercessão. E eu pedi especificamente: gente, orem pelo mesmo milagre que Jesus operou naquela mulher do fluxo de sangue de 12 anos. E a igreja começou ali a participar do nosso desespero, vou dizer assim, e a igreja ficou conosco até o final, e isso é o que mais impressiona em tudo o que aconteceu. Mais uma vez os médicos precisaram fazer aquele exame de toque na minha esposa, e a gente perguntava: mas não tem outro jeito de examinar? Porque a gente reparava que assim, em cada exame a intensidade do sangramento aumentava, e a gente atribuía isso ao toque, né? Porque eles precisam apalpar o colo do útero, e os próprios médicos também achavam que o sangramento pudesse sair do colo do útero, então a gente sempre pedia, mas para que não fizesse o exame de toque. Mas sempre a resposta dos vários médicos que falaram conosco em todo o tempo era que não tinha jeito, que era preciso checar se o colo do útero estava fechado e não precisava fazer o toque. E graças a Deus naquele dia eles fizeram o exame, glória a Deus, estava fechado o colo do útero. Depois veio o exame de ultrassom e o nosso filho estava bem, foi confirmado que ele estava bem, aleluia. Era um desafio após o outro, uma tensão após a outra, mas a gente estava recebendo boas notícias afinal, apesar do sangue estar lá. E isso tudo aconteceu no dia 15 de agosto pela manhã. Quando a gente chegou em casa, no horário do almoço, como eu estava em jejum, enquanto minha esposa comia, ela e meu filho comiam, eu fui pedir para o Senhor uma palavra do alto. Fui pedir uma palavra direcionada para esse meu filho caçula que estava chegando. Porque na vez do meu filho primogênito, eu tinha recebido uma palavra maravilhosa para a vida dele. Então, numa tentativa de receber de Deus mais uma promessa agora para a vida do meu caçula, na qualidade de primeiro sacerdote da minha família, eu pedi para o Senhor me apontar nas Escrituras qual era a palavra para o meu segundo filho. E a resposta de Deus foi um enigma. Porque para o meu primeiro filho, na época do nascimento dele, a palavra de Deus foi específica sobre várias coisas da vida do meu filho.
Desta vez, para o meu filho mais novo, as palavras foram nesta ordem, uma combinação de João 4,14 com Isaías 1:19 a 20. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados. Bom, eu imaginei que se eu considerasse a hipótese de perder meu filho, talvez a falta de fé incomodasse o Senhor. Então eu preferi interpretar aqui assim: se a gente confiasse que Ele é o autor da vida, que toda a vida vem dele, se a gente persistisse em fé, persistisse em caminhos retos, tudo daria certo. Olha só, eu tinha a expectativa de que o Senhor, na verdade, fosse entregar aquela criança sã e salva, assim como Ele tinha feito com tantos outros casos pelos quais eu tinha orado. Mesmo conhecendo relatos bíblicos de perda, mesmo conhecendo testemunhos de cristãos com uma vida inteira dedicada ao Senhor, como o pastor Odilon e a Eichla, que enfrentaram a luta, que enfrentaram, né? Mesmo tendo assistido inclusive ao vivo um testemunho dos missionários Paulo e Rebecca Rubeck, que tem um ministério aqui no Brasil, e eles viram um dos filhos deles morrer aqui no Brasil durante um trabalho missionário que eles estavam realizando. Mesmo assim, eu também conheço relatos bíblicos de milagres, eu também já vivi milagres e eu estava muito confiante, muito confiante. Ainda no dia 15, dia longo, os meus pais pediram que minha esposa, eu e o meu primogênito passássemos uma temporada lá com eles, para que nós pudéssemos contar com a ajuda deles, né, nos cuidados do dia a dia. E nós combinamos então que a gente permaneceria na nossa casa até o dia 18, com o auxílio da minha sogra, que já havia remanejado toda a agenda dela, né, a agenda profissional, e na noite do dia 18 nós migraríamos para a casa dos meus pais. Apesar de todas as dificuldades, nós tivemos uma pequena alegria ali no fim da tarde do dia 15, porque já estava agendada a coleta de amostras para o exame de sexagem do bebê. Então a gente foi muito feliz, né, fazer o exame pensando assim: nossa, a gente já vai poder saber desde o início o sexo do bebê, poder chamar ele ou ela pelo nome. Que delícia isso! Foi um momento de refrigério naquele dia, que tinha sido um dia de tensão, de sofrimento mesmo para nós. No dia 16, nós fomos atendidos pelo obstetra que acompanhou a primeira gestação da minha esposa, e ele, além de nos dar vários esclarecimentos sobre as hipóteses, né, do que podia estar acontecendo, ele disse que a minha esposa tinha que entrar em repouso absoluto. Não bastava só o repouso relativo, ela tinha que realmente ficar grande parte do tempo deitada e tranquila. E assim minha esposa passou a ficar assim, de cama, essa é a verdade. Aquele também foi o dia em que minha sogra passou a ficar conosco dias inteiros, né? Depois que a gente ouviu isso, ela abriu mão de todas as atividades profissionais dela e ela passou a nos auxiliar todos os dias com os cuidados gerais da casa, alimentação, as roupas, a maioria dos afazeres com o meu filho mais velho. E à tarde a gente estava num clima de paz, que a gente estava, né, sob uma nova recomendação médica, enfim, todo mundo falando que estava tudo bem, foi o que a gente ouviu de todos os médicos. A minha esposa amamentava o meu filho mais velho numa poltrona que a gente tem em casa. A casa estava num momento super tranquilo, uma tranquilidade super aguardada por vários dias, né? A gente não tinha tido isso. E de repente minha esposa sentiu uma sensação de umidade na poltrona. Daí quando ela olhou, a poltrona estava manchada de sangue fresco. E ela estava usando absorvente, o absorvente transbordou e estava tudo manchado com vermelho bem vivo. E daí ela me chamou e já na voz a gente percebe, né, que tem alguma coisa errada. Minha sogra e eu fomos correndo ver o que tinha acontecido e minha esposa estava lá sentada, bebê no colo, sem poder levantar sozinha, aquele sangue se intensificando cada vez mais, sem poder fazer nada. E assim, o fato de vê-la impotente daquele jeito também era motivo de muito sofrimento, porque ela já estava em repouso, nós já estávamos em oração constante, nem se levantar sozinha de lá ela podia, ela não podia
fazer nada, nós não podíamos fazer nada, nem a medicina tinha algo que pudesse fazer isso. Também nos deixava chateados e, de certa maneira, também nos colocava 100% na independência de Deus. A gente sabe que a dependência dele já é absoluta, né? A nossa dependência dele. Mas agora, além de absoluta, ela estava assim com uma evidência inquestionável, uma evidência inesquecível. O tempo inteiro a gente estava sendo lembrado da nossa dependência do Senhor. E como minha mulher estava com lágrimas nos olhos, minha sogra e eu tentamos manter a calma. Eu levei minha esposa até o banheiro, fui lembrando a ela a palavra do Senhor para a nossa vida. Minha sogra levou o bebê para outro cômodo, rapidamente deu conta de limpar o sangue da poltrona. E eu dizia para minha esposa: o Senhor nos disse, amor, Ele nos disse, escolham beber da água da vida que só eu dou. Essa é a fonte que salta para a vida eterna. E nós não estamos sendo rebeldes, nós não estamos recusando, nós não estamos contestando o agir do Senhor, nós estamos sendo tementes, nós estamos nos submetendo, nós estamos obedientes, nós comeremos o bem da terra, como diz a palavra dele. Essa foi a promessa dele para nós. Então nós sabemos que nós comeremos o bem da terra. E assim a palavra que Deus mandou ia nos sustentando na fé também. Nós nos apegamos fortemente à palavra que ele tinha me enviado. Minha esposa foi se acalmando e passou o resto do dia completamente deitada, nem se sentar ela quis, mas mesmo assim, à noite, um outro susto. Minha esposa gritou por mim, desesperada, de dentro do banheiro. Quando eu cheguei, ela estava com as pernas cheias de sangue e ela dizia assim: é ele. É ele. A gente achava que pudesse ser o bebê, porque ela tinha expelido um material vermelho e realmente foi uma agonia aquilo. Então minha sogra e eu, a gente recolheu o material, que talvez fosse o meu filho, né? Expelido ali. E a gente olhou bem, a sensação foi horrível, mas graças a Deus não era o meu filho. Não era o meu filho. Era uma espécie de sangue coagulado, eu não sei dizer exatamente o que era. Mas minha mulher estava perdendo sangue. Então, de qualquer maneira, a gente correu para o hospital, mais uma vez. E nós orávamos, né, assim, no carro. Nós faremos todos os esforços, Pai. Nós não pouparemos esforços pelos nossos filhos. Por mais fatigante que fosse a situação toda, a gente estava decidido que a gente ia fazer tudo para salvar aquela criança. E quando a gente chegou no hospital, a primeira coisa que eu fiz foi pedir para o grupo de oração que intercedesse por nós. E quando a médica atendeu minha esposa, nós perguntamos se seria possível, mais uma vez, avaliá-la sem o exame de toque, porque a gente sempre tinha aquela impressão que o sangue aumentava. Mas a médica foi seca, ela não fez nem contato visual com a gente, ela praticamente cuspiu a informação. Não tem jeito, se o colo do útero estiver aberto, inclusive é aborto, não tem nada o que fazer. E depois de tantos dias de tensão, a minha esposa não conseguiu reter as lágrimas, né? Quem conseguiria? Ela foi chorando para a maca de exame. E sabe, gente, assim, eu entendo os profissionais da saúde, eu entendo que eles precisam preservar, se preservar emocionalmente, eles precisam manter um distanciamento profissional, mas dizer para alguém que seu filho pode estar morrendo sem sequer olhar você no rosto, foi algo que me marcou muito. Mesmo assim, durante o exame, nós tivemos o alívio de saber que o colo do útero estava totalmente fechado. Então a gente focou no que é bom. E no exame de ultrassom que veio na sequência, um outro alívio. O bebê estava totalmente saudável. Um bom saco gestacional, nos disse o médico que fez o exame. Bom batimento cardíaco. Ele olhou até aquela translucência nucal, né, que demonstra um tamanho de perfeita saúde para a idade gestacional. E o bebê mexeu bastante. Da primeira vez quando ele mexeu, durante o exame, minha esposa estava numa posição que ela não conseguia ver bem a tela de ultrassonografia, porque naquela sala não tinha a tela de frente para a mãe e a outra de frente para o médico. Então só eu consegui ver a que estava de frente para o médico. Só que dessa vez minha esposa também pôde ver o bebê se mexer bem claramente. E vendo a tela do ultrassom, a gente ficou
bem emocionado, porque estava claro pra gente que a luta para preservar aquele bebê ia ser bastante cansativa. Mas por nossos filhos não tem nada que a gente não faça, né? E naquele momento eu orava dizendo: Pai, dê ciência ao meu filho de que eu estou aqui, dê ciência de que o papai está lutando por ele. O papai não vai deixar de fazer nada por ele. O papai vai fazer tudo que estiver no nosso alcance. O papai vai fazer por ele. Diga para ele que a mamãe ama ele, que o papai ama ele, que nós estamos aqui. E que ele é esperado, ele é muito esperado. E nós vamos vencer, e nós vamos abraçá-lo ainda. No dia 17 de agosto de manhã, antes do meu expediente de trabalho, eu assisti, a pedido da minha esposa, aquele testemunho da pastora Thalita Pereira, que tinha perdido a filha recém-nascida, e eu me emocionei muito com o relato. Eu chorei porque ela e o pastor Arthur Pereira, eles precisaram lutar muito para tentar preservar a vida da filha. E eu estava muito identificado com aquela perseverança. Tudo que envolve mazela para os nossos filhos é muito dolorido. E eu não sabia que era para eu me identificar não só com a luta deles, era para eu me identificar também com o luto deles. E para quem serve ao Cristo, não há acasos, né? A minha esposa e eu assistimos aquele vídeo juntos no dia 17. E foi no dia 17 que aconteceu a tragédia toda. Naquela data minha sogra ficou conosco até bem tarde da noite. Quando ela foi embora, a gente foi sentar no sofá para comer, porque é um lugar mais gostoso, né, para minha esposa, mais confortável. Ela pode ficar assim deitada no acolchoado todo, para trás, né, comendo numa posição diferente. Como a gente estava naquela situação, a gente resolveu comer sentado no sofá. Enquanto a gente estava comendo, a minha esposa começou a sentir cólica. E ela falou: estão fortes as cólicas. Então, ela não conseguiu terminar de comer. Ela quis ir para o quarto, deitar um pouco na expectativa de que, de repente, totalmente deitada, as cólicas pudessem cessar. Eu acompanhei ela até o quarto e fiz imposição de mãos na barriga dela, e a gente começou a orar junto. E durante as preces, o meu filho mais velho acordou, começou a chorar no quarto dele. Então eu fui lá no quarto dele, peguei ele no colo, tirei ele do berço, tava ninando ele e orando, sem saber o que estava acontecendo no meu quarto ao lado, e pedindo: Senhor, toma conta da minha mulher, toma conta do meu filho caçula, Pai, preserve eles. E meu filho mais velho demorou bastante para pegar no sono de novo. Mas eu tinha expectativa de que eu pudesse voltar para o meu quarto e ver um milagre, ter tudo cessado e tá tudo bem, a gente poder voltar a comer, inclusive minha esposa poder fazer tranquila pelo menos uma refeição. Só que quando eu voltei para o quarto, a minha esposa estava gemendo de dor, terrivelmente gemendo. Então eu falei para ela: a gente precisa ir para o hospital agora. Só que eu pensei: o que eu faço com o bebê que está no berço? Eu tenho um outro filho aqui no berço, e a pessoa que estava mais próxima da minha casa, de novo, era minha sogra. Então, isso era 10 para meia-noite. Eu peguei o telefone e liguei para ela dizendo: pelo amor de Deus, a senhora precisa voltar. A gente tem que ir para o hospital agora. E aí eu chamei um motorista de aplicativo para buscar minha sogra. Mas ele chegou antes de ela aparecer no portão. Enfim, minha sogra tem todo o tempo de se vestir de novo, né? Ela já estava deitada, descer. E por conta do horário, o motorista me falou que não ia ficar esperando. Bom, eu fiz a insistência para ele ficar, tentei explicar o que estava acontecendo, mas ele cancelou a viagem. Então eu requisitei outro motorista, avisei para minha sogra. Só que minha esposa estava precisando levantar da cama, e eu cuidando do motorista e avisando minha sogra, e minha esposa estava gemendo. Ela não estava conseguindo se levantar sozinha, ela não podia também se levantar sozinha. E eu no telefone com a minha sogra, e o meu filho acordou de novo. Era tudo um pesadelo, aquilo tudo ao mesmo tempo acontecendo. Então eu precisei tirar o meu filho do berço. Eu não tinha o que fazer com ele. A minha esposa estava gemendo, pedindo ajuda. E a minha sogra me avisando que o motorista não tinha parado em frente ao portão. E, assim, eu olhei no aplicativo e eu não acreditei. O motorista tinha passado e ele mentiu que a minha sogra tinha embarcado no carro. Ele deu como se o passageiro estivesse no carro. E assim, se você que está ouvindo essa mensagem, se você é motorista,
Cara, não seja desonesto. Não faça isso. Você não sabe o que está acontecendo, você não sabe se há vidas em jogo, não seja mentiroso, não seja trapaceiro. A gente estava enfrentando uma situação de vida ou morte e o cara mentiu que a minha sogra estava embarcada no carro. Bom, nesse momento já tinha passado da meia-noite, já era madrugada do dia 18 de agosto e na noite desse dia, inclusive, estava combinado que a gente ia para casa dos meus pais iam receber a gente, e eles tinham preparado um quarto com todo cuidado para hospedar a gente lá, e nós nunca nem chegamos a ver o quarto arrumado. Enfim, o problema todo do aplicativo acontecendo, o meu menino mais velho chorando, a minha esposa chorando também, a minha sogra se prontificou para requisitar ela mesma o motorista, então eu consegui ajudar minha esposa ali no banheiro, e tinha muito sangue, assim, tinha sangue no vaso, tinha sangue escorrendo nas pernas dela, e o sangue já estava pelo chão, e ela ficou paralisada, em pé, chorando. Então simplesmente assim, do nada, o saco gestacional caiu de dentro dela, simplesmente caiu. E era o meu filho que estava ali. E não tinha nada assim que a gente pudesse fazer por ele, para salvar ele. Sim. A minha mulher não quis olhar para baixo, ela não olhava para baixo, ela estava olhando para frente. E ela não olhou o que tinha acontecido, mas ela dizia assim para mim, bem baixinho: é ele, é ele. Daí eu tive que colocar o meu primogênito no chão, e ele estava todo quentinho do berço, estava vestindo o pijaminha dele. Eu precisei colocar ele naquele chão frio, porque a nossa cama é alta, não dá pra colocar ele em cima da cama. No meio da madrugada não tinha o que fazer com ele, eu precisei colocar ele no chão. E ele também estava assustado, ele estava vendo tudo aquilo. E ele ficou lá no chão frio. E aí eu peguei o meu outro filho na mão. Eu não sabia se ele estava morto, se ele estava morrendo. Mas eu olhei assim da minha mão e eu vi ele certinho, assim, o contorno dele dentro do saco gestacional. E não tinha o que fazer. Simplesmente não tinha o que fazer. O meu outro filho estava lá sentado de pijaminha no chão olhando aquela cena, também sem ninguém para amparar ele, para pegar ele no colo. E a minha mulher continuava repetindo: é ele, é ele. Então eu abracei minha mulher. Eu não sei de onde eu tirei aquela fé para falar isso, mas foi fé mesmo. Eu falei: nós não temos certeza se ele está morto, do que aconteceu. Nós não sabemos se é ele. E na verdade eu falei isso para ela porque eu conheço Deus a quem eu sirvo. E assim, depois de todos os sinais, de todos os milagres que a gente já viu pessoalmente dentro da minha casa, dos milagres que os nossos irmãos de fé trazem pra gente quando acontecem as coisas, os milagres que a própria Bíblia registra, e a gente sabe quem é o Deus, né? Eu sei quem é o Deus que fala comigo, eu sei quem é Ele. Ele se relaciona comigo. Ele já mandou revelações, ele já mandou visões, então eu sei que se ele quisesse, o meu filho podia aparecer de novo no exame de ultrassom dentro da minha esposa. Eu sei disso. Meu Deus falou para uma família também que foi buscar ajuda para ele, que tinha uma filha morta. Ele falou: me leve até a menina. E ele disse para a menina: levanta. Então eu sei que ele podia fazer isso pelo meu filho também. Enfim, eu estava abraçado à minha esposa e eu falava para ela: nós não temos certeza do que aconteceu. Mesmo tendo pego o bebê ensanguentado na mão, pequenininho, eu sabia que a minha certeza do que eu estava vendo era só uma certeza científica e que Deus é maior, Ele pode fazer mais. Então eu olhei para minha esposa, as pernas dela estavam lavadas de sangue. Eu tentei tirar um pouco daquele sangue, passar um pouco de papel na medida do possível. Eu deitei ela na cama para eu poder vesti-la, porque ela estava muito trêmula já nessa hora, ela não estava nem conseguindo ficar de pé, não estava conseguindo andar. Então eu vesti minha esposa com bastante dificuldade, levei ela até a sala e ela estava muito fraca. Na hora que eu sentei ela no sofá, ela não conseguiu ficar sentada, então ela escorregou, ela deitou e
Ela encostou o rosto assim contra o assento do sofá e o meu filhinho pequeno foi atrás da gente na sala e ele deve ter sentido que tinha alguma coisa acontecendo porque ele começou a gritar má, má, má. E a minha esposa não conseguia responder meu filho. E eu tava vendo assim, ela vai ter um colapso, ela vai desmaiar aqui. Então na minha cabeça eu falei, é melhor eu chamar uma ambulância porque assim ela já sai daqui de casa sendo atendida. Enquanto eu falava no telefone pedindo ambulância do convênio médico, a minha sogra chegou e foi um alívio, porque aí ela pôde pegar meu filho no colo, que estava no meu colo, eu tinha pego ele no colo, estava falando no telefone, tentando monitorar minha esposa, e a minha esposa deitada lá, sem conseguir se levantar do sofá, com a cabeça lá no sofá, enfim, no assento do sofá. E o médico que falou comigo, eles botaram um médico para falar comigo, para entender qual era a emergência. Ele desligou o telefone e concluiu a ligação sem me confirmar se a ambulância estava vindo ou não. E não tinha mais tempo para perder, então a minha esposa estava perdendo sangue. E ela tremia muito, muito, muito. Parecia assim que ela estava dentro de uma geladeira. Então eu falei, não podemos perder tempo, vamos pro carro. E eu consegui escorar ela até o carro e a gente foi correndo pro hospital. Depois eu até soube, uns 15 minutos depois, a ambulância inclusive chegou até minha casa, mas não tinha o que fazer. E a gente foi orando no carro. Na verdade, minha esposa não tinha forças para orar para fora. E ela desmaiava e acordava e perdia a consciência e voltava. E eu tava, assim, eu não tava orando, eu tava gritando no carro, assim. Eu orava muito alto, eu falava muito alto, eu falava, Senhor, a gente acredita no Senhor, o Senhor é bendito, Baruch Rabá Beshem Adonai, Yeshua, Hamashia. Eu sei quem o Senhor é o bendito do Senhor, o Senhor é bendito, o Senhor é o Cristo, a gente não tem dúvida, tem misericórdia de nós. Preserva a vida da minha esposa, porque eu já estava achando que podia acontecer o pior, inclusive. Eu olhava para minha esposa e minha esposa estava branca, com o lábio branco, e eu sabia, eu não conseguia ver ali no escuro, mas eu sabia que ela estava perdendo sangue. E eu pedia, Senhor, prepara uma equipe médica boa para atender a gente, uma equipe que já atenda a gente prontamente, que receba bem a minha esposa, que saiba o que precisa ser feito na hora. E eu ia orando e gritando, e a minha esposa desacordava e acordava de novo. E eu falava para o Senhor, eu confio no Senhor, eu confio nas tuas escolhas, Pai, eu confio. Por favor, preserva a minha esposa. E se possível, restitui meu filho. Eu acredito que o Senhor é capaz de restituir meu filho, eu sei quem o Senhor é. Se possível, devolve meu filho. Se não for possível, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E eu orava, Baruch Rabá Beshem Adonai, Yeshua Hamashia, bendito é o Senhor. E na verdade eu não orava, eu gritava. E eu fui ficando rouco. E eu falei, eu vou cantar um louvor aqui pro Senhor. E eu tava com a voz rouca e não saía. Eu queria cantar, não saía. E eu fui cantando com o que eu tinha de voz ali. Quase não tinha voz saindo ali pela minha garganta, porque eu fiquei bem rouco. Mas eu tentei orar. Nós temos muita fé no poder da palavra. A gente chegou no hospital, deram uma cadeira de rodas, sim, imediatamente já ali na porta do hospital. E eu, assim que a médica atendeu, eu pedi para que ela desse algum tipo de medicamento, algum analgésico para minha esposa, porque minha esposa estava com dor de parto. Minha esposa, o tempo que ela ficava assim, plenamente consciente, ela estava gemendo e gritando e se contorcendo. E diante da minha mulher daquele jeito, falei, doutora, ela está com muita dor. E a mulher que nos atendeu, simplesmente fria, cínica, olhou para nós e falou assim, não, é só um pouquinho, ela aguenta. E nós ficamos perplexos, assim, com a tamanha falta de empatia, de humanidade mesmo. Como que uma pessoa olha para um outro ser humano naquela condição e assim, praticamente caçoa da dor do próximo. Enfim, a médica disse, eu preciso limpar o sangue para eu conseguir enxergar. E ela começou a introduzir uma pinça com várias porções de gás, assim, e conforme ela tirava as pinças saíam encharcadas, pingando sangue. E cada vez que ela colocava aquela pinça, minha mulher se contorcia naquela maca. E eu segurava a mão da minha mulher e dizia, doutora, mas não tem como dar um analgésico, um anestésico,
alguma coisa. E ela falava, não, é rapidinho, é rapidinho. E eu perguntava, mas vai levar muito tempo? Quanto tempo demora isso? E aí ela olhou assim pra mim, ela me olhou nos olhos nessa hora. Ela falou assim, vai levar o tempo que eu precisar. E eu fiquei impressionado porque assim, eu estava pedindo para ela medicar minha esposa, simplesmente para ela. Estava nítido o que estava acontecendo ali, a minha esposa estava se contorcendo na mesa. E sem ela nos avisar, nós que somos leigos, ela simplesmente pegou a cureta e começou a curetar minha esposa. E ali daquele jeito. E nós não tínhamos tido tempo de ligar para o nosso doutor, para o nosso médico, naquele absurdo que aconteceu. Acabou nem se passando ali imediatamente pela minha cabeça, eu só pensei em chegar na emergência. E conforme ela foi fazendo aquilo, a minha esposa começou a gritar. E a minha esposa se jogou para frente, se levantou da maca praticamente e segurou na mão da médica. E assim, tava sendo uma tortura aquilo. Aquilo tava sendo uma tortura. Minha esposa tava sendo torturada praticamente ali. Não é possível que aquilo estava acontecendo. E eu dizia assim comigo, internamente, eu não acredito, Pai, que o Senhor está permitindo que a gente passe por esse inferno. Isso é uma tortura, isso que a gente está passando, pelo amor de Deus. E aí, até eu precisei levantar a voz com a médica, mas não é possível que não tenha um jeito de dar um remédio para minha esposa. E ela simplesmente olhou assim, com a maior cara de cínica para nós, e ela disse assim, mas já está sendo preparada a medicação. E por que não nos avisou que a medicação está sendo preparada? Por que nos trata como idiotas? Por que nos trata como idiotas? E o meu coração começou a se turvar ali. O meu clima de oração começou a ficar diferente. Eu estava pedindo a misericórdia do Senhor, mas eu já estava inconformado com o que estava acontecendo. E eu já comecei a me perguntar ali, Pai, por que tudo isso? Por que o Senhor está permitindo a gente passar por tudo isso? O Senhor sabe quem a gente é, o Senhor sabe que nós colocamos o Senhor à frente de tudo. Por que o Senhor está fazendo isso com a gente? E a médica pediu que a enfermeira nos levasse até uma sala de medicação. Então minha esposa foi numa cadeira de roda até a sala de medicação. E a enfermeira falou que eu precisava sair, porque eu precisava descer para dar entrada no procedimento cirúrgico. E aí eu beijei a minha esposa e eu disse, eu já volto, amor, vai dar tudo certo. Eu segurei na mão dela e a mão dela tremia, tremia, tremia. E apesar de eu dizer para ela, eu já volto, na verdade eu estava com medo que Deus tirasse a minha esposa também. Porque eu pedi tanto pelo meu filho. Eu pedi tanto por um atendimento abençoado quando a gente chegasse ali naquele hospital. E eu sentia que as minhas orações não faziam efeito nenhum. Então, o meu medo ali era o Senhor tirar também a minha esposa. A minha fé ainda estava ali, assim, eu sei para quem eu estou fazendo oração, eu sei a quem eu estou pedindo, mas a minha esperança, a esperança de ter as minhas preces ouvidas, essa esperança estava morrendo já. Talvez Deus quisesse tomar também a minha esposa, enfim, a gente não sabe, né? E eu tomei o elevador com isso tudo na cabeça, pensando que talvez se eu voltasse ali para aquele andar, que eu não encontrasse mais a minha esposa. Na recepção lá embaixo, eu lembro que a entrada da cirurgia foi rápida, foi assim um pulo e eu voltei literalmente correndo para cima. Quando eu cheguei no andar onde estava minha esposa já estava numa cadeira de rodas, no hall do elevador, sendo colocada dentro do elevador, já vestindo um daqueles aventais de cirurgia. E ela, assim, tudo que deu tempo de fazer foi pra enfermeira falar pra ela assim, entrega sua aliança pro seu marido. E eu peguei a aliança da minha esposa e eu falei pra ela, vai dar tudo certo. Eu te amo, vai dar tudo certo. E a porta do elevador fechou. E, assim, pra mim foi sofrido aquilo porque eu não tive tempo nem de orar pela minha esposa. Assim, de orar com a minha esposa. E aí eu pensava assim, se ela não voltar da cirurgia, nem orar com ela eu consegui. E uma outra enfermeira entregou pra mim uma sacola transparente e os pertences da minha esposa estavam todos ali cheios de sangue, a roupa cheia de sangue. Ela pediu pra eu ir pro lobby do hospital
E lá eu tinha que ficar sentado aguardando informações. E eu tinha também que receber as instruções do que o convênio ia nos orientar a fazer. Então, eu disse para o Senhor, eu me forcei a dizer: o Senhor dá, o Senhor toma. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu vou confessar que eu disse isso e eu já estava pé da vida. Eu disse porque eu tinha que dizer. Eu disse para me convencer de que eu estava sendo obediente com o Senhor. Mas na verdade, eu já estava lamentando muito tudo aquilo. Eu estava com vários sentimentos ao mesmo tempo. E eu estava triste, eu estava decepcionado, eu estava bravo. E a minha esperança tinha ido embora. E lá embaixo tinha uma atendente só, e tinha uma única pessoa para ser atendida na minha frente. Na verdade, só tinha, no saguão enorme do hospital, só tinha eu e mais uma outra pessoa, talvez a esposa de alguém que estava sendo operado também. E eu interrompi a moça assim no balcão, eu disse assim: eu já volto, eu só vou deixar os pertences da minha esposa que está sendo operada lá em cima, eu já volto aqui para te entregar a documentação que tem que entregar, enfim, fazer o que tem que fazer aí embaixo. Só que na verdade o que eu queria mesmo era ir pro meu carro porque eu queria chorar em paz. Essa é a verdade. Eu estava assim derrubado. Essa é a verdade. E eu falei assim pro Senhor do meu carro: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Me diz qual é a tua palavra para mim. Eu vou aceitar a tua palavra. Não me negue uma palavra do Senhor agora. Eu estou aqui, eis-me aqui. Me diz o que o Senhor quer com tudo isso, que eu não sei o que o Senhor quer com tudo isso. Eu quero que o Senhor me dê uma palavra. E provavelmente a minha oração foi meio mal criada, porque eu acho que nessas horas a gente que serve o Senhor, a gente sente como se a gente tivesse direito, né? Assim, eu tenho direito que o Senhor se manifeste aqui, que o Senhor apareça aqui na minha frente, que o Senhor me diga claramente com a tua voz. E isso no fundo é tomar a satisfação do Senhor, né? Quem somos nós para tomar a satisfação do Senhor? Mas eu estava chorando e eu estava pedindo para Ele, falei: eu não aceito que o Senhor não me dê uma palavra agora. Eu não aceito que o Senhor não me coloque aqui uma visão agora diante de mim. Não aceito que o Senhor não fale aqui aos meus ouvidos. Me fala. E embora nas minhas palavras eu tivesse com as palavras bem cuidadosas para o Senhor, né? Se o Senhor puder, seja misericordioso, traga a sua palavra, mas o Senhor conhece o nosso coração, e no meu coração eu realmente estava bem bravo. E o Senhor não me disse absolutamente nada. Nada. Ele não me disse nada. E eu fiquei lá um tempo tentando. Então não tinha jeito, eu me recompus, eu entrei no hospital de novo, deixei meus documentos da minha esposa ali no balcão da atendente. Eu mandei uma mensagem para os meus pais, eu mandei uma mensagem para o pai da minha esposa falando que a gente tinha perdido o bebê. E mandei uma mensagem para o nosso grupo de oração, pedindo pelo amor de Deus para eles orarem por nós. E isso foi exatamente, preciso até olhar aqui nas minhas anotações, eu anotei aqui. Isso foi exatamente às 2h19 da manhã. E nessa hora, os meus sentimentos foram mudando, acho que de ordem, porque eu estava muito decepcionado e muito bravo antes. E nessa hora eu comecei a ficar desesperado mesmo. Eu entrei no banheiro e, apesar de ser um banheiro de recepção de hospital, no meio de uma pandemia de Covid-19, eu precisei me ajoelhar ali. Precisei. E eu implorei ao Senhor: Senhor, fala comigo. Porque nessa hora eu não estava me sentindo decepcionado, eu estava me sentindo desamparado mesmo. Embora racionalmente eu sei que o Senhor não abandona os seus filhos, eu sei que Ele está conosco até a consumação dos séculos, mas emocionalmente eu não estava me sentindo amparado. Mas de novo, mesmo eu de joelhos no chão do banheiro, no hospital, no meio da pandemia, o Senhor não falou nada. Então eu saí do banheiro, eu continuei orando no lobby, e como não tinha ninguém ali no lobby além da atendente e dos seguranças, eu andava para um lado para o outro, atravessava o lobby de um lado para o outro e ia orando. E com o pouco de voz que eu tinha, tentava orar mesmo em voz alta.
Minha mãe me telefonou nesse período e disse que estava orando por mim. E você sabe, minha mãe ela ainda não teve um encontro com Cristo, mas eu valorizei muito o fato de ela estar orando. E eu pedi: mãe, ore por nós, mãe, ore em nome de Jesus, ore pela minha família, ore. Porque os nossos pais, quando eles exercem a fé, eles tendem a ser, né, os melhores intercessores que qualquer filho pode ter. Qualquer pessoa que tem os pais vivos sabe que os pais são os nossos melhores intercessores. E logo que eu desliguei a ligação, a atendente me chamou. E ela perguntou para mim: você é novo nesse plano de saúde, né? Você protocolou alguma carta de permanência do seu convênio anterior? Eu disse para ela: sim, nós protocolamos carta de permanência de vários planos anteriores. E aí ela disse assim: porque a informação que a administração está me passando aqui é que vocês ainda estão em período de carência. E o plano de saúde não vai cobrir a cirurgia, nem a internação. Daí ela me entregou termo de responsabilidade, me entregou um instrumento de contrato para eu assinar, uma papelada toda, e pediu que eu procurasse o meu corretor no dia seguinte. E para mim aquela foi a gota d'água. Eu fui até o sofá que tem ali naquela recepção, eu fechei os olhos, eu deixei o peso do meu corpo cair naquele assento. E a minha sensação foi que eu estava assim em total escuridão. Foi difícil de explicar. Foi difícil, parece que eu não estava nem no ar, parecia que eu estava assim dentro da água mesmo, no escuro total. E naquele ponto eu acho que eu não conseguia nem orar mais. Eu simplesmente lamentei e na intimidade da minha alma eu perguntei para Deus: por que o Senhor está fazendo isso comigo, Pai? Foi o Senhor que falou para eu aceitar esse plano de saúde. Nem o plano de saúde vai ter serventia alguma agora. Por que o Senhor fez isso conosco? E eu parei de orar. Naquela hora eu não consegui mais. Não deu mais. A minha vontade era assim, se desse para apertar um botão de desliga para eu simplesmente apagar ali, seria um alívio. Mas Deus é misterioso na maneira como Ele age. Eu não sei porquê, mas o Senhor esperou a situação chegar naquele ponto para então Ele começar a falar comigo. E foi nessa hora que o Senhor falou para mim: descansa em mim que eu estou no controle. E foi um alívio de alguma maneira, foi como se eu tivesse sido cutucado mesmo. E o Senhor está falando comigo, então deixa eu aproveitar. Deixa. Eu comecei a perguntar para o Senhor várias coisas e o Senhor só me respondeu: descansa em mim, eu estou no controle. E eu continuava a apresentar várias coisas para Ele. Eu falava: Senhor, mas o plano de saúde. Aí eu retomei as minhas orações e falei: Senhor, o plano de saúde que o Senhor deu, eu não consigo pagar. Eu não sei quanto custa uma cirurgia, eu não faço ideia de quanto custa uma cirurgia, uma internação. Não sei, será que se eu vender o carro dá para pagar? Será que eu vou ter que vender o apartamento? Eu não tenho como pagar isso. E o Senhor falava: descansa em mim, eu estou no controle. E Ele não dizia mais nada. O Senhor só disse isso. E eu disse: amém, eu aceito. E eu, de alguma maneira, respirei um pouco mais aliviado. E acho que eu dei uma afundada no sofá, acho que eu praticamente deitei no sofá naquela hora. E quando eu olhei para o meu telefone celular, todas as respostas que eu pedi para o Senhor, Ele começou a me mandar pela boca da igreja. As pessoas começaram no meio da madrugada a se mobilizar para orar por nós. E o Senhor começou a colocar na boca dessas pessoas a palavra dele, respondendo a tudo o que eu tinha pedido. Sabem aquele trecho que um anjo acode o profeta Elias no deserto? Eu me senti acudido desse mesmo jeito pela igreja. E assim como o profeta foi alimentado pelo anjo, eu recebi alimento para minha alma
por meio da igreja. Durante mais ou menos 24 horas, na verdade, o Senhor mandou todas as respostas. Ele começou a falar ali às 2h30 da manhã e foi até às 2h30 da manhã do dia 19, do dia seguinte, respondendo tudo o que eu tinha pedido pela boca da igreja. A minha causa mais emergencial naquele momento era, depois de já ter perdido um filho, o medo de perder também a minha mulher. Então, eu vou até olhar aqui na minha cola, porque eu anotei. É impressionante o que o Senhor fez. Às 2h22 da manhã, chegou uma mensagem para mim, mandada por um casal com quem minha esposa e eu temos uma rotina de intercessão mútua. Eles oram pelo nosso filho, a gente ora pelos filhos deles, eles oram pelo nosso ministério, a gente ora pelos netos deles, pela irmã, uma irmã que eles têm, doente. E a mensagem que eles mandaram foi a seguinte: a mão do Senhor está sobre ela. Lembre-se de que Ele está com vocês no controle de todas as coisas. Tenha fé, seja forte, não tema, creia somente. Estamos juntos. E essa frase, Ele está com vocês no controle de todas as coisas, a mão do Senhor está sobre ela, eu sabia que era uma resposta do Senhor. E ali eu não tive mais medo. Eu já soube que minha esposa ia sobreviver. Eu tive certeza ali que o Senhor estava me mandando essa resposta. E às 2h33, logo na sequência, eles mandaram uma outra mensagem. Eu vou ler para vocês. Meu querido irmão, tem por motivo de toda alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da tua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Procura trazer à memória o que te dá esperança. No meio da tribulação, quando tudo parecer contrário, feche os olhos para tudo que está ao seu redor e lembre-se de que haverá sempre a possibilidade de um mas. Desloque o seu olhar para Deus, que é misericordioso, bondoso e fiel, e medite nas promessas de Deus para você, que estão na Bíblia. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou faria e não o confirmaria? Não permita que as circunstâncias tenham a última palavra, pois a última palavra sobre você pertence a Deus. E essa mensagem foi um alimento para minha alma. Mas eu ainda me sentia num lugar sombrio. E 3 minutos depois, às 2h36, a minha sogra, lá de dentro da minha casa, gravou uma mensagem para mim. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quando pensamos que é o fim, o Senhor nos surpreende. Não é o fim, é o começo de muitas surpresas de Deus na sua vida e na vida da sua esposa. Tem como não chorar? O Senhor estava me lembrando: quem te conduz pelo vale da sombra da morte sou eu. Eu estou à frente, meu filho. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou o teu Deus, meu filho. Enquanto eu orava, a recepção do hospital pediu para que eu fosse para um outro andar, no qual eu fui recebido pela médica que comandou a cirurgia da minha esposa. E ela já começou dizendo que a minha esposa estava bem, que a cirurgia tinha sido
bem-sucedida. E era para eu me acomodar ali na sala de espera, ali daquele andar do centro cirúrgico e aguardar até que a minha esposa se recuperasse da anestesia. E lá fui eu, isso já devia ser umas 3 horas da manhã. Eu fiquei orando e esperando, e o relógio virou 4 da manhã, e nada de notícia. Eu estava desagasalhado, com muito frio, estava super cansado, não podia dormir, não conseguia dormir de jeito nenhum naquela espera, aquela ansiedade, super frustrado, melancólico, solitário até naquela dor, e pedindo para Deus falar mais. Continua falando, Pai, pedindo para Ele me mandar um acalento, alguma demonstração de empatia com a minha dor, porque eu estava atravessando o deserto e eu sabia, agora eu estava bem lembrado de que o Senhor estava à frente, mas eu precisava de compreensão para a minha dor de estar passando ali pelo deserto. E às 4h10 da manhã, um casal de grandes amigos, um casal que foi nossa liderança de igreja no comecinho do nosso casamento, inclusive, esse casal me mandou uma mensagem bastante reconfortante, essa é a palavra, que dizia assim, eu vou ler para vocês. Gastamos um tempo chorando e orando por vocês. Partilhamos um pouco da tristeza que estão sentindo. E é uma pena não poder estar perto no momento destes. Vamos continuar orando e pedindo que Deus fale aos seus corações. Recebam um abraço nosso. E era o que eu precisava ali naquela hora. E meu Deus estava usando a igreja para atender a todas as minhas necessidades. E aí, por volta das 5 da manhã, minha esposa foi transferida para uma enfermaria, e apesar de o plano de saúde nos ter negado o acesso a um quarto, apesar de não saber como pagaria as despesas ali do hospital, apesar do meu filho estar morto, a minha esposa estava viva e ela estava bem. E como havia uma outra paciente dormindo ali, as luzes estavam apagadas, eu não podia também falar muita coisa para não acordar a outra pessoa que estava lá. Eu também não conseguia enxergar quase nada lá dentro daquela enfermaria. A minha esposa estava chorando bem baixinho, mas o meu sentimento era de gratidão. Ela estava viva. E nós tínhamos uma outra criança esperando a gente chegar em casa, esperando o papai e a mamãe chegarem em casa. E depois de um tempo de carinho, a gente ficou de mãos dadas, eu me sentei na poltrona e, glória a Deus, eu pude cochilar um pouco, eu estava precisando muito. E eu que estava ali de bermuda e camiseta naquela madrugada terrivelmente fria de inverno, finalmente eu consegui me cobrir com uma manta que o hospital deu e pude descansar. E parecem pequenas coisas, mas nessas horas, nas horas que a gente está vivendo essas coisas, são coisas de muito valor. Uma manta e uma poltrona para eu sentar, aquilo foi um bálsamo para mim. Quando era tipo umas 7h30 da manhã, o hospital, né, já tá todo vapor, então a gente já estava acordado, né, debaixo de um monitoramento de uma equipe de enfermagem, uma equipe muito boa, inclusive muito humana. A gente estava na expectativa de entender como é que o Senhor ia fazer para restaurar a gente depois de ter vivido tudo aquilo. E logo cedo o Senhor já voltou a nos sustentar com a palavra dele. Lembra daquele casal com quem minha esposa e eu temos uma rotina de oração, que mandaram outras mensagens na madrugada? Eles já são avós, eles têm bem mais idade do que nós somos mais novos que os filhos deles, inclusive. E eles tinham enfrentado questões de saúde bem recentes, poucos dias antes, 2, 3 dias antes. E ela, a senhora, estava tratando uma diverticulite. 2 dias antes, eu acho, ela tinha ido para o hospital. E mesmo assim, ela estava jejuando por nós. Ela estava jejuando por nós. Vocês sabem o poder que isso tem? Isso é maravilhoso, gente. Isso é o significado de igreja. Às 8h03 da manhã, deixa eu olhar aqui, eles nos enviaram o seguinte versículo, justamente sobre a comunhão da igreja. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Logo depois, às 8h14, um outro casal, que foi nossa liderança na igreja também, até o começo de 2020, compartilhou conosco que estava orando pela nossa restauração, o que eu e minha esposa estávamos pedindo. Eles estavam orando pela nossa restauração. Enfim, e a mensagem deles foi assim, eu vou ler.
Estamos bem tristes pela perda de vocês, mas nós cremos que o Senhor é maior, que Ele vai estar à frente de vocês, vai consolar o coração de vocês e vai restaurar. Nós cremos em nome de Jesus que, se não foi para agora, será para o futuro. Que vocês não perderam, mas que apenas estão caminhando e o Senhor estará com vocês. Sabe, eu tomei posse de todas essas mensagens, mas no fundo o que eu mais queria era um porquê. Por que tudo aquilo? E às 8h26 eu recebo o seguinte dos nossos intercessores: continuamos orando enquanto ela estava em cirurgia, até a madrugada, quase toda. Não conseguimos dormir. Mas Deus tem algo grande para vocês. E estão sendo treinados para serem soldados valentes do Senhor. Desenvolverem cada dia mais a fé. E estão sendo podados, como Ele faz com os filhos obedientes, que Ele ama. Porque há algo muito, muito grande para vocês, eu creio. Sejam fortalecidos. Nós também fazemos parte deste exército e treinamento. Aqueles que permanecerem fiéis até o fim serão vencedores e entrarão na terra prometida. Obrigado por nos darem a oportunidade de estar ao lado de vocês nestes momentos e podermos oferecer nosso carinho e amor junto com nossa intercessão. Também estamos sofrendo a dor que estão sofrendo, porque somos um corpo bem ajustado e alinhado em Cristo. E Ele mesmo já está consolando o coração de vocês. Também estamos aprendendo muito com tudo isso. Louvamos ao Senhor pela vida da sua esposa. Estamos aqui a postos e disponíveis para o reino. Conte sempre conosco, com este grupo, pois somos uma família abençoada do Senhor. Gente, isso é igreja. No começo do ano, bem no começo da pandemia, do novo coronavírus, o grupo de comunhão que nós integrávamos na época passou por mudanças e a gente foi incorporado no novo núcleo da igreja. Com o isolamento social, a gente não pôde conhecer pessoalmente alguns dos irmãos de fé, mas nós temos tido comunhão intensa com eles, com os que a gente conhece pessoalmente, com os que a gente não conhece também, mesmo à distância. E uma cristã que comunga conosco, que nós sequer pudemos conhecer ainda pessoalmente, ela nos mandou às 8h41 a seguinte mensagem: pedi ao Espírito Santo Consolador, ao Santo Espírito Consolador, que abrace você e a sua esposa, que vocês sintam todo o amor do nosso Pai, que vocês tenham a certeza de que o amor do Pai é infinito e somente isso preencherá o vazio pela perda do bebê. Infelizmente, não podemos estar perto, mas eu tenho certeza de que o Espírito Santo está abraçando vocês. Continuaremos em oração. Conte conosco. Se pudermos ajudar de alguma outra forma. E nós continuamos recebendo mensagens dos cristãos. Da antiga célula na qual nós comungávamos, a gente recebeu mensagem de uma irmã muito querida, que estava com um neto de 1 mês de vida internado na UTI neonatal desde o dia em que ele nasceu. Então ela estava vivendo na pele aquilo que a gente estava vivendo também, aquela luta para perseverar em fé, esperança e passando por hospitais. E ela nos trouxe uma palavra muito forte. Às 9h27 ela nos disse assim: o Senhor está com vocês, dando força, com certeza. A última palavra sempre é dele. A gente sabe. Parece simples, mas não tem como amar a Deus sem aceitar que a soberania é dele. Quando ele fecha, ninguém abre. Quando ele abre, ninguém fecha. Seja na alegria, seja na tristeza. Então aceitar realmente que a última palavra é dele é um dos primeiros passos para a gente poder caminhar com ele. Não tem jeito. Quando foi 10 horas da manhã, mais ou menos às 10 horas da manhã, a gente já tinha recebido bastante nutrição espiritual do Senhor. Muitas mudanças começaram a acontecer. De repente parece que realmente uma luz entrou ali, né, naquela enfermaria onde a gente estava e mudou a nossa sorte. O Senhor mudou a nossa sorte. A administração do hospital me telefonou, pediu que eu comparecesse lá no andar deles. E lá eu fui informado de que o convênio médico havia aprovado a cirurgia e também a internação. E com isso eu não precisava me preocupar com as despesas do hospital.
Simplesmente o Senhor resolveu tudo em relação ao hospital. Em poucos minutos, minha esposa foi transferida para um quarto e assim que as enfermeiras instalaram a gente lá no outro quarto, a gente recebeu às 10h44 as primeiras palavras proféticas que o Senhor começou a nos mandar. E foi o seguinte: tem tanta coisa boa para acontecer na vida de vocês. A promessa não foi esquecida e o sonho não é impossível. Existe um Deus bom, poderoso e que os ama cuidando das suas vidas. Tenham fé, aguentem mais um pouquinho, pois na terra que estão chorando irão cantar o hino da vitória. Acalmem o coração de vocês, pois Deus é com vocês. Não há nada impossível para Ele, e operando o Senhor na vida de vocês, ninguém impedirá. O Espírito Santo tem visto suas lutas e irá fazê-los vencer. Sejam fortes e nunca percam a esperança. Terão reviravolta na vida, terão dupla honra e Deus irá surpreendê-los com grandes bênçãos. Ao 12h26, um outro casal com o qual nós temos comungado à distância durante a pandemia, um casal que também não conhecemos pessoalmente, compartilhou uma experiência parecida que eles tiveram, muito parecida com a nossa experiência. E eles nos abençoaram muito com o testemunho de como Deus tratou o que eles estavam sentindo, o que eles precisavam durante o deserto deles. Quem redigiu a mensagem foi a esposa, e ela disse assim: confesso que não sei mesmo o que dizer neste momento. Já tivemos uma perda com 7 semanas, no dia 21 de janeiro de 2015, e chamamos o nosso bebê de Mateus. Foi um tempo de tristeza em todos de casa. Fui abraçada e cuidada pelo Senhor Jesus e por amigos que são mais chegados que irmãos. Recebi flores de uma irmã em Cristo que me fez chorar. Mas tive uma irmã em Cristo que me falou e trouxe um alívio ao coração dela e também ao meu. Embora Jesus recolheu nossos bebês, um dia nos encontraremos com eles no céu e iremos abraçá-los, uma vez que sabemos que não há melhor lugar para estar. Entendo que o nosso lar é no céu e nosso Abba está a cuidar de nossos pequenos, que ele entendeu por bem recolher. Jesus está a preparar nosso lugar e um dia iremos todos estar com nossos pequenos, uma vez que são benditos do Senhor. Ele deu, Ele recolheu, e bendito seja sempre o nosso Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. E realmente a Bíblia é muito clara, né? No sentido de que quem está em Cristo vai para o mesmo lugar, todos vão para o mesmo lugar, na presença do Altíssimo. E isso inclui as crianças que partem, né, gente? Porque elas nunca conheceram o pecado. Então eu sei que eu verei meu filho num corpo glorificado. Eu vou poder abraçar o meu filho e eu vou poder dizer pessoalmente tudo que ele é intitulado a ouvir do pai dele. Tudo que qualquer pai normal quer dizer para os seus filhos. E depois desse reforço de esperança, a gente pôde descansar um pouquinho, a gente pôde cochilar à tarde. Tinha um prognóstico inicial de que minha esposa ia receber alta já naquele dia, mas isso acabou não acontecendo. Então a gente passou mais uma noite no hospital e realmente o Senhor não nos deixou sair de lá antes de Ele falar tudo que a gente precisava ouvir. O Senhor ficou 24 horas falando conosco. Eu não sei porque Ele escolheu um dia completo, foram 24 horas até hoje, não sei dizer o porquê, mas foi assim que aconteceu. Ele começou a falar por volta das 2h30 da manhã e só parou no mesmo horário do dia seguinte. Eu posso dizer que eu fui dormir muito satisfeito com o fato de que o Senhor estava me atendendo, me respondendo, mas eu também estava me sentindo muito frustrado, porque Deus ouviu as minhas orações para várias outras crianças, para vários outros pais, mas Ele não ouviu para mim e para o meu filho, para minha esposa. Ele fez sinais milagrosos em outros casos, incontestavelmente foi Ele que fez, mas no meu caso eu me sentia derrotado. Além de melancólico pelo luto, eu também estava melancólico por não conseguir interiorizar no meu coração a perseverança de Jó. Jó foi capaz de aceitar a vontade de Deus, e ele sabe que a vontade de Deus é perfeita. Racionalmente era fácil pensar naquilo, faça como Jó, faça como Jó, faça como Jó. Mas sentimentalmente eu confesso que eu não conseguia.
de bom grado admitir aquilo tudo. E eu estava me sentindo muito mal, uma fadiga imensa, inclusive uma fadiga mental. Então eu fui dormir. E mesmo com o entre e sai de enfermeiros, eu estava tão cansado, tão derrubado, que eu consegui dormir. No dia seguinte, dia 19 de agosto, eu acordei e eu vi que tinham 2 mensagens no meu celular que eu tinha recebido na madrugada. À 00:39, o Espírito Santo pôs na boca do meu sogro, que é um homem de fé e de resiliência assim memoráveis, uma mensagem para mim e para minha esposa que não sei nem como dizer, assim, foi o primeiro passo para minha cura. Eu vou ler. Louvado seja Deus. Ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Jesus Cristo é o nosso Redentor, o nosso Salvador. Muita alegria por isso. Nós temos hoje um novo dia de vida. Glória a Deus. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós estamos alegres, felizes. Ainda que as provas estejam nos rodeando, nós somos mais do que vencedores em Jesus Cristo. O Senhor tem falado comigo e eu tenho feito as intercessões. Glória a Deus. Em todo o tempo nós estamos intercedendo por vocês. Eu estive falando com nosso Pai querido agora. Reconhecemos que este momento é bem difícil, mas o Senhor dá o sustento, o acalento, a vitória. Apeguem-se nas palavras do Senhor, porque estamos de passagem aqui. E às vezes o Senhor permite que os nossos queridos que nem chegaram a provar este mundo não façam parte dele. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias e glórias ao Senhor. Maravilha. Só alegria. E a segunda e última mensagem tinha chegado às 2h46. Veio de uma cristã muito firme que cabeça uma corrente do bem, um ministério de intercessão no qual a gente já testemunhou vários milagres também, várias vitórias, curas. E ela e o esposo dela acordaram na madrugada e começaram a clamar por nós. E na oração deles, o Senhor me preparou como marido, pai, sacerdote para sair daquele hospital e tocar minha vida para frente. O Senhor respondeu ao meu inconformismo. E Ele também mandou uma revelação de algo que iria se cumprir. E eles gravaram para nós a oração. E a oração foi assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eis-me aqui, meu Deus, meu Pai. Eu estava dormindo e o Senhor me despertou para eu orar. O Senhor sabe de todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser impedido por Satanás. Põe as tuas mãos poderosas sobre a vida dele, da esposa dele, do filho dele, Senhor. Cobre-os com teu sangue, Senhor. Põe as tuas mãos sobre o coração, Senhor. Eu sei o que é passar por um luto por causa de um bebê. O Senhor não desampara os seus. Que vocês tenham o bálsamo no coração de vocês. Que vocês sintam o amor e o cuidado do Senhor para com vocês. Pois o Senhor, sim, o Senhor, sempre é o nosso Consolador. Ele sempre zela por nós. Às vezes nós pensamos que estamos no fundo do poço, mas nunca estamos no fundo do poço, porque Ele sempre nos dá o bálsamo e o consolo.
Às vezes nós pensamos, por que aconteceu isso conosco? Afinal, quando estamos na bênção, nós pensamos, Deus é conosco. E às vezes nós nos esquecemos de Deus. Mas quando nós estamos num lugar em que Ele quer que fiquemos com Ele, para realmente termos um encontro com Ele, nós nos sentimos muito fracos. Então, eu creio que Deus está dando uma força para você e principalmente para sua esposa, porque eu senti tanto quando eu perdi o meu filho. Era um feijãozinho, foi o que a médica falou para mim. E até hoje eu não consigo entrar naquele hospital no qual aquela mulher falou aquilo para mim. Ela dizia, por que você está chorando? Ele não tinha cara, não tinha nada. Mas ele já fazia parte de mim. Então, o Espírito Santo de Deus venha consolá-la, que venha dar paz e dizer para ela que nada está terminado, que tudo tem um porquê, que hoje não entendemos o que o Senhor está fazendo, mas amanhã entenderemos. Eu sei que é muito doído, eu sei, eu passei. Eu não estou falando sobre uma coisa que eu não vivi, eu estou falando o que eu e meu marido vivemos. Que vocês tenham um despertar do Senhor. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Enriquecido e engrandecido seja o nome do Senhor na sua vida, da sua esposa e do seu filho. Direis, envergonhados estamos, porque ouvimos o opróbrio. Vergonha cobriu o nosso rosto, porquanto vieram estrangeiros contra os santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei juízo sobre as suas imagens de escultura, e gemerão os feridos em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse a altura da sua fortaleza, todavia de mim virão destruidores sobre ela, diz o Senhor. De Babilônia se ouve clamor de grande destruição da terra dos caldeus, porque o Senhor tem destruído Babilônia, e tem feito parecer nela sua grande voz, perecer nela sua grande voz. Quando as suas ondas bramam como muitas águas, é emitido o ruído da sua voz. Porque o destruidor vem sobre ela, sobre Babilônia, e os seus poderosos serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor, Deus das recompensas, certamente lhe retribuirá. E embriagarei os seus príncipes, e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno, e não acordarão, diz o Rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Há muitas coisas na sua vida que estão encobertas. Deus quer ter um particular com vocês, não só com você, mas também com sua esposa. Deus precisa tirar a Babilônia, precisa tirar as coisas arraigadas. Às vezes, a gente está tão ligado em Deus, enquanto as pessoas estão passando, fazendo coisas com as quais Deus não se agrada. E às vezes a gente precisa dar um testemunho para elas, dar um para elas, de modo que elas possam enxergar a grandeza de Deus, que é para a gente se ligar em Deus, não em homens. Os homens são falhos, os homens são mentirosos, nos enganam, os homens são diferentes, mas Deus é Deus. Ele quer tirar a sabedoria humana, Ele quer dar a sabedoria do céu para você e para sua esposa. Agora o anjo está me mostrando uma luz vinda do quarto, uma luz muito radiante que eu não consigo enxergar. Eu não consigo passar por essa luz. Eu não consigo acessar o que Deus está querendo falar. Eu só vejo essa luz. Deus está falando poderosamente comigo, que Ele quer ter um encontro diferente com vocês, como um arrebatamento. Deus criou situações para vocês terem um encontro com Ele, porque o encontro que Ele quer com vocês é totalmente espiritual, é diferente de tudo que vocês viveram espiritualmente. Deus falará com vocês ao vivo e em cores. Glórias a Deus. Deste encontro, você passará algumas coisas para as pessoas, e serão coisas muito fortes do Senhor. Você e sua esposa não falarão de Deus só por ouvir falar, só por teologias humanas. Sabe o que aconteceu depois disso? Minha esposa recebeu alta naquela manhã. Como o hospital demorou para formalizar a nossa saída, almoçamos por lá, fomos atendidos pela psicóloga do hospital, nós pudemos falar um pouco sobre o que nós passamos, sobre a nossa tristeza. Mas agora Deus já havia nos preparado para vivermos um luto espiritualmente saudável e para testemunhar desse luto, que é o que eu estou fazendo aqui.
E como as horas se passavam e o hospital demorava para concluir o receituário médico e a baixa administrativa, eu estava com uma necessidade imensa de louvar o Senhor. Então eu comecei a cantar lá mesmo no hospital, lá no quarto do hospital, uma canção que narra o sofrimento de Jó, aquele homem que perdeu os filhos, ele perdeu um monte de coisas. E mesmo na presença dos profissionais que entravam e saindo do nosso quarto de hospital, eu não me detive não. Eu não veio ao Senhor. E a minha esposa recebeu alta, o plano de saúde cobriu todas as despesas. No carro, enquanto nós voltávamos para casa, um casal de tios meus, de tios muito amados, telefonou para minha mulher. E até hoje eu não sei exatamente o que eles disseram, mas foi algo que emocionou demais a minha esposa. Ela chorou em silêncio durante a ligação, não falou praticamente nada, só ouviu e chorou. Foi algo muito especial. E nós reencontramos o nosso filho mais velho. Foi a primeira vez que nós nos separamos dele. E depois que chegamos em casa, aquele louvor de Jó não saiu mais dos meus lábios. Na manhã seguinte, dia 20 de agosto, enquanto a minha sogra e minha mulher conversavam na sala, na intimidade delas, meu filho estava cochilando, eu entrei para o meu quarto e eu comecei a louvar várias vezes a mesma canção. E para mim ficou muito claro que Deus estava me tratando enquanto eu cantava para Ele. Porque a experiência de Jó, que era o tema daquele louvor, é uma experiência de perdas. Jó era um homem de posses, ele perdeu, ele tinha filhos que ele perdeu, ele tinha saúde e até a saúde ele perdeu. E mesmo sendo um homem reto diante do Senhor, Jó não era um homem dado a pecados, ele era um homem que tentava viver a vida do Senhor, um homem dedicado ao Senhor, e mesmo assim ele perdeu quase tudo. Só que ele não perdeu a fé. A fé ele preservou. E a mulher dele fez pressão para que ele abandonasse Deus. Ela se injuriou com a fidelidade, com a sinceridade de Jó para com Deus. E justamente é isso que a gente não pode perder nessas horas. É na hora que a gente está sendo tentado a achar que a gente está sendo injustiçado. Por que Deus não fez? Por que Deus não fez mais? Por que Deus não fez isso comigo? E a gente não pode se sentir assim. Quem somos nós? Andar com Cristo é como colocar um espelho de frente para nós e a gente enxerga o tamanho da nossa dependência dele. E nesse dia 20, a gente viveu sentimentos bem intensos, porque a minha esposa percebeu que ela estava estudando o capítulo 18 do Apocalipse antes de ir para o hospital, e Apocalipse 18 conversa com Jeremias 51 de uma maneira tremenda. Lembram aquela mensagem que nós tínhamos recebido sobre a Babilônia? Pois é, Deus nos revelou algo que estava oculto. Só que o que foi revelado ainda não se realizou por completo, então eu não posso compartilhar aqui com vocês ainda, porque bom é ter esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Mas nesse dia 20 o Senhor também revelou o que significavam os versículos que Ele me mandou. Quando eu pedi uma palavra para orar pelo bebê que a gente tinha acabado de perder. E quando o Senhor disse: beba minha água, que só ela vai saciar a sede de vocês. Quando Ele disse: sejam firmes e eu darei o bem dessa terra para vocês, Ele estava dizendo: se apoie em mim na hora do teu tormento, porque só eu vou ser apoio seguro para você. Meu Deus é a rocha que firma os meus pés. É por isso que para o meu segundo filho Ele não mandou uma palavra específica para o bebê como Ele tinha feito para o primeiro filho. Na verdade, a palavra era para nós. Era para nós nos prepararmos. E eu digo uma coisa para vocês aqui. Eu não terei sede. Eu comerei o bem dessa terra. Ainda no dia 20, no início da noite, nós recebemos o resultado do teste de sexagem que a gente tinha feito. E o bebê que nós perdemos era para ser o nosso menininho de shorts, suspensório, de boné. Era o nosso Eliseu. O nome dele era Eliseu. Então para nós aquela foi uma noite de luto. O que nós não sabíamos era que naquela mesma noite nós fomos cobertos pela oração de muitos cristãos, porque o nosso grupo de comunhão levantou um grande clamor para nós. Nós só soubemos disso no dia seguinte. A igreja é uma dádiva. A igreja é
é a noiva de Deus. Nós não podemos subestimar a igreja. Quando nós precisamos do consolo de Deus, do consolo dele, o conforto da família e dos amigos, só nos consolará se milagrosamente o Senhor instrumentalizá-los. Isso será milagroso mesmo. Será nada menos do que um milagre. Mas a igreja não precisa de milagre para consolar com o poder do Espírito de Deus, do Espírito Santo, porque a igreja já está investida em autoridade. O Espírito de Deus habita na igreja, e eu não me refiro ao templo, não, me refiro às pessoas que formam a igreja. Só a igreja pode representar Deus, porque a igreja conta com a presença dele, a igreja é guiada por ele. A minha esposa também recebeu muito apoio direto de irmãs em Cristo. Assim, diferente de outras experiências que nós já tínhamos vivido, desta vez a voz de Deus chegou até nós por intermédio do corpo de Cristo. Não chegou para nós diretamente. E Deus cumpriu a promessa. Deus realizou aquilo que ele revelou em visão. No feriado de 7 de setembro, próximo da meia-noite, no exato aniversário de 3 semanas da tragédia, meu filho acordou chorando e eu fui no quarto dele para niná-lo. Só que dessa vez minha esposa estava dormindo tranquila na nossa cama. Ela não estava agonizando de dor como tinha acontecido 3 semanas antes. E eu sempre mantenho as luzes completamente apagadas para abreviar o processo de ninar, né? Então, no escuro, eu peguei meu filho no colo e comecei a orar, como de costume. Enquanto eu fazia as minhas orações, com ele no colo, um lampejo de luz. Um lampejo tão forte que, mesmo depois que apagou, parece que me deixou vendo estrela. Parecido com uma foto tirada com flash bem rente ao rosto, assim, sabe? E eu paralisei na hora. Eu perguntei: Pai, é o Senhor? E o lampejo se repetiu. E de joelho eu caí, com meu primogênito no colo, e de joelho eu orei, abraçando o menino e chorando. Eu chorei bastante. E assim que eu devolvi meu filho, já adormecido pro berço, eu corri pro meu quarto, acordei minha esposa e nós agradecemos juntos o cumprimento da revelação. Aquela luz que não se podia enxergar por entre ela, aquela luz que chegava a cegar, ela invadiu a minha casa e nós fomos abençoados. E nós sabemos que é a presença do Senhor, foi a Shekinah do Senhor viva na nossa casa. O Espírito Santo quis mostrar para nós que estava conosco, que estava conduzindo tudo aquilo. E assim, o que eu posso dizer para vocês, a conclusão é a seguinte: as muitas águas não podem apagar o amor de Deus. Esse foi o versículo que selou o meu matrimônio, inclusive. Toda a pregação da cerimônia do meu casamento foi em cima desse versículo. O turbilhão pode passar, pode assustar, pode desorientar um pouco, mas o amor de Deus não pode ser afogado. Não foi por coincidência que os testemunhos que apareceram diante de mim e da minha esposa foram testemunhos de pais e mães que tinham perdido seus filhos. Não foi por coincidência que apenas 2 meses antes da gente viver o nosso luto, nós combatemos em oração junto com um casal que estava vivendo o mesmo drama, a perda de um filho. E não foi por coincidência que todo o material bíblico que eu tinha preparado sobre luto estava agora servindo para o meu próprio luto. Não foi apenas para mim que o Senhor separou aquele conteúdo bíblico, foi por mim. O que eu pensava que seria um refrigério na vida das pessoas que acompanham o nosso ministério, para as pessoas que estão sofrendo, na verdade acabou sendo um refrigério para o meu próprio sofrimento. E sabe aquele louvor que eu cantei enquanto tudo acontecia? No dia em que saiu o exame do sexo do bebê, eu gravei várias vezes aquilo que eu cantei. E sobrepondo as várias versões cantadas, né, numa única gravação, uma em cima da outra, sai um resultado que funciona como uma verdadeira máquina do tempo, para o pior dia do meu luto da minha esposa. Mas eu quero te dizer que a dor que estava na minha voz, hoje já não é mais uma dor. Ela não é mais uma dor intensa, pelo menos. Será sempre uma ausência. Provavelmente nunca vai deixar de fazer falta. Só que eu sei que eu ainda hei de abraçar o meu filho falecido. Eu vou abraçá-lo ainda. E eu vou dizer para ele tudo que eu tenho que dizer face a face. E hoje a esperança desse júbilo de encontrá-lo é maior do que a dor do luto. Eu e a minha casa, nós não temos sede. Eu e a minha casa estamos comendo o melhor da terra. Deus me deu, Deus tomou.
Bendito seja o nome do Senhor. Foi isso que eu cantei. Jó, como podes tu ainda adorar, se não tens motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, tampouco por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, tu não tens motivos, perdeste os teus bens, teus filhos, teus amigos. O que podes tu fazer? Eu adorarei, simplesmente o adorarei. Eu adorarei. Deus fidel, Deus tão bom, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Podes tu ainda adorar, se não tens motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, tampouco por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, tu não tens motivos, perdeste os teus bens, teus filhos, teus amigos. O que podes tu fazer? Eu adorarei, simplesmente adorarei. Eu adorarei. Deus fidel, Deus tão bom, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Deus fidel, Deus tão bom, bendito seja o